Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Quero hoje falar sobre a má interpretação e as astutas ciladas do diabo se utilizando de pseudos cristãos, que aqui eu quero identificar como os guardadores do sábado. Eu não vou citar o nome das seitas, porque questões de ética, né? Não vou chegar aqui, olha, a seita satânica. Não, eu sei que é satânica, que o diabo se utiliza deles com mentiras e tudo mais, mas não são todos, né? Então não posso chegar aqui e citar o nome de uma instituição religiosa. Então eu quero usar o termo os guardadores do sábado. E como é que os guardadores do sábado agem utilizando a Bíblia para te enganar com mentiras, com deturpações bíblicas? Eles colocam um texto e te fazem ver outras coisas, porque eles leem diferentes. Então são vãs filosofias. E eu quero combater esta má interpretação dos textos bíblicos. Então, vamos iniciar. Lemos nesse texto, João capítulo 15, versículo 12, próprio Cristo dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Cristo só deixou 2 mandamentos, que foi amar a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, mandamento é isso. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo aqui ele deixou 2 mandamentos. E não disse, mandamento da lei cerimonial ou moral, porque dividiram por conta própria. Isso não existe. Se existissem 2 leis, Cristo perguntaria de qual lei, hein? A cerimonial ou a moral? Então, a lei de Deus ou a lei de Moisés? Que Moisés nunca criou lei nenhuma, Moisés não foi criador de Torá, coisa nenhuma. Quem deu foi Deus, e por intermédio dele, mandou que ele escrevesse e repassasse ao povo, assim como os 10 mandamentos também. Então no versículo 40 diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só esse versículo 40 aí, você já vê a má interpretação deles. Como é que eles dizem e leem esses 2 mandamentos? Eles dizem: desses 2 mandamentos depende o decálogo. Então eles colocam o decálogo como sendo os 10 mandamentos. Eles colocam os 2 mandamentos como sendo o decálogo. Mas o texto diz, olha, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então profetas não se enquadram nos 10 mandamentos. Profetas não são os 10 mandamentos. A lei tem os 10 mandamentos, dentro e fora da arca. Ele colocou lá dentro e fora tinha o livro da lei também. Então a lei ela estava dentro e fora da arca. E aqui nós temos os profetas. Quem são os profetas? Isaías, Jeremias, todos, Malaquias, enfim, todos os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então como é que eles leem? Eles leem assim, ó, destes 2 mandamentos dependem os 10 mandamentos. Mas não está escrito isso. Está escrito assim, ó, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei é toda a lei mesmo, todo o livro da lei, e os profetas são todos os profetas. Então o amor é superior a tudo. Então não tem como enquadrar guarda de sábado aqui, nem 10 mandamentos. Vamos para outros erros. Este aqui é João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O texto está escrito assim. Então, eles te enrolam, te enganam, aí colocam para que você entenda assim, olha,
se me amais, guardai o sábado. Eles querem que você entenda isso. Então eles querem que vocês entendam que os meus mandamentos são o sábado. Essa é a tática que eles utilizam e consideram infalível. Um outro erro doutrinário se encontra aqui, olha, em 1 João capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vocês viram Cristo quando disse, né? Quais seriam os mandamentos? Amará a Deus e ao próximo. Esses seriam os 2 mandamentos do qual os textos se referem. Mas eles não, eles querem deturpar. Então eles colocam esse texto e querem que você entenda que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos o sábado. Então eles querem que você entenda isso. Então eles leem o texto de forma equivocada. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Então, para que eles utilizam o texto? Para falar da guarda do sábado. Como se o decálogo fosse a lei de Deus e unicamente aquilo e nada mais. Que não é. O decálogo ele contém. O decálogo está contido na lei de Deus. Guardarão o sábado. Eles dizem assim, os guardadores do sábado é aquele que guarda o sábado nele está. Não pode ser, essa é uma leitura enganosa e nem podemos entender desta maneira. O outro texto, Apocalipse 14, 12, é muito usado pelas seitas satânicas que gostam de enganar vocês com pretexto para a salvação através da guarda do sábado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer dizer, quando ele coloca esse texto, ele quer que você entenda aqui, ó. Assim, olha, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o sábado e a fé em Jesus. O texto nem sábado tem. E os mandamentos que nós guardamos, porque nós guardamos sim, é amar a Deus e ao próximo. Então, não vamos confundir os mandamentos de Deus com a guarda do sábado, porque não foi dado, não foi escrito em nenhum trecho da Bíblia uma ordem para que os gentios guardassem um dia e trabalhassem 6 dias. Não existe uma ordem dada para gentios para que eles trabalhem 6 dias e descansem um. Isso não tem em nenhum lugar da Bíblia, nem no Velho nem no Novo. Porque as únicas ordens dadas foram para os filhos de Israel, porque foi um pacto feito por eles e que foi invalidado em Jeremias 31 e 31. Então Deus já profetizou um novo pacto, não conforme aquele que foi feito no Monte Sinai. Um outro texto, esse é tão usado pela seita satânica, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, eles se acham como sendo os remanescentes, são eles se consideram assim, porque como se eles fossem o doce da cocada, entendeu? O remanescente são eles que estão salvos porque guardam o sábado, baseado nesse texto. Então, como é que eles leem isso? Eles leem da forma errada assim. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o sábado e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, para eles, a guarda do sábado significa mandamentos de Deus. No plural, olha, mandamentos. Coisa que não é os mandamentos, são 2, amar a Deus e ao próximo. Então, quem ama a Deus, vamos ver o sacerdote. O sacerdote amava a Deus, ele não fazia imagem de escultura, ele não idolatrava, ele não tinha outros deuses, ele não guardava o sábado, porque ele não poderia guardar porque trabalhava. Então, quem ama a Deus guarda o sábado, e quem ama a Deus não guarda o sábado, tanto faz. Os judeus amavam a Deus e guardavam o sábado, e os sacerdotes não guardavam o sábado e amavam a Deus. Então, para amar a Deus, não precisa guardar sábado. Na Nova Aliança, a Bíblia diz, olhe, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus para terem direito à árvore da vida. Como eles te passam essa informação? Fazem uma pregação
deturpada da palavra de Deus, colocam esse texto para que você entenda: bem-aventurados aqueles que guardam o sábado, para que tenham direito à árvore da vida. A salvação deles está baseada na guarda do sábado, porque eles colocam o texto de forma errada e pensam que o sábado é a lei do Senhor. Eu quero mostrar aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 23, 24 e 39. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a cidade de Nazaré. Então, nesse texto aqui, vemos que a lei do Senhor era apresentar oferta com aves, porque eles não tinham muitas condições, então isso era previsto na lei. E para fazerem também a circuncisão. Está aqui no Novo Testamento que foi feito isso, mas isso não é uma lei. Isso aqui está mostrando que o judeu obedecia essa lei. Por quê? Porque a lei do Senhor não era apenas a guarda do sábado. Então o que eles querem colocar é que a lei do Senhor significa guardar o sábado. E aqui nós temos que não. Por quê? Porque para o judeu foi dado a lei do Senhor, que seria a Torá, a qual esse pacto nós não tivemos. Olha, João capítulo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. Então os guardadores do sábado, que são da seita satânica, eles leem assim: e o amor é este, que andemos segundo os sábados. Este é o sábado, como já desde o princípio ouvistes, que andeis no sábado. Por quê? Porque tudo para eles está envolto na guarda do sábado. Então eles pegam um texto que tem a palavra lei, leis, mandamentos, e substituem pelo tema guarda do sábado sutilmente nas suas pregações. Quando você vir um pessoal da seita satânica pregando sobre a guarda do sábado, ele vai utilizar textos que dizem leis, mandamentos de Deus, e utilizar isso como se estivessem escritos a palavra sábado. Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. De qual lei aqui Paulo está falando? Não tem nada de sábado no texto. Ele está dando uma abordagem aqui sobre o casamento. Não tem nada sobre isso que fale sábado. E nem 10 mandamentos, nem lei. Né? Eles leem assim, ó. E assim, as tábuas da lei é santa, ou são santas, e o sábado, santo, justo e bom. Eles querem que você leia isso, porque eles dizem que o mandamento santo, justo e bom seria o sábado na cabeça deles, porque esse texto nem a palavra sábado tem, mas eles querem implementar. Então vamos ver aqui, já no início, olha, essa lei foi dada para o judeu. Então sempre que você encontrar ordenando para se guardar os mandamentos, ele não vem só, vem com outras coisas. Pouquíssimas passagens tem falando sobre isso, só quando são direcionados. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as suas. Não é guardar só o sábado não, viu gente? Suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Então há uma diferença aqui entre mandamentos, juízos, estatutos e ordenanças. Isso aqui é o que contém, que está contido na lei. Os 10 mandamentos estão, sim, os juízos, os estatutos e a ordenança. Tudo isso é a lei do Senhor. Por isso que foi feito um sacrifício com pássaros segundo a lei do Senhor. Porque eram estatutos e ordenanças da lei. 1 Reis 2 e 3. E guarda as ordenanças. Não é para guardar o sábado aqui não, gente. Senhor teu Deus, essa lei foi dirigida só para os filhos de Israel, não para nós. Para andares nos seus caminhos e para guardares o quê? Para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. Não é apenas os mandamentos que foram dados para Israel. E os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés.
Então, os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus estavam contidos na lei de Moisés. Eles querem separar a lei de Moisés da lei do Senhor, da lei de Deus, os mandamentos. Não, os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto tiveres e para onde quer que fores. Então, os mandamentos de Deus, olha aqui, ó, e os seus mandamentos estão escritos na lei de Moisés. Então, os mandamentos de Deus são amar a Deus, amar ao próximo, não adulterar, guardar sábado. Todos esses mandamentos são leis de Moisés. Neemias capítulo 9, 34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvido aos teus mandamentos. Lei é uma coisa, mandamentos outra coisa. Então eles chamam apenas os 10 mandamentos de lei de Deus. Isso é um erro terrível, porque eles deturpam a palavra de Deus. E ainda tem, e os seus testemunhos, e aos seus testemunhos que testificaste contra ele. Então a lei é uma coisa e mandamentos é outra, mas eles querem porque querem ler errado. Deuteronômio 26, 17. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus e que andarás em quê? Nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos. Não é só para guardar o sábado, não. Os seus mandamentos. Os 10 mandamentos estão aqui também. Estão aí os 10 mandamentos e outros mandamentos. E os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Então, quando te disserem que os 10 mandamentos é a lei de Deus apenas, então você terá que mostrar essa diferença. Tem que ser mostrado que há diferença entre mandamentos, estatutos e juízos, e que tudo isso é a lei de Deus. Deuteronômio 27, 10. Portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, não foi apenas ordenado para os filhos de Israel, esse texto trata-se unicamente para os filhos de Israel. Os mandamentos e os estatutos não são separados. Eles querem separar por conta própria. Deuteronômio 30, versículo 10. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro da lei. Então eles dizem que os mandamentos foram escritos em pedras. Foram? Sim, também foram. Mas também estavam escritos no livro da lei. Que a lei de Moisés tem os 10 mandamentos e tem outros mandamentos escritos no livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, o livro da lei, a lei de Moisés, tem os 10 mandamentos. Então, por quê? Porque a lei do Senhor não é apenas o sábado. Conforme vimos aqui, ó, é um conjunto de leis, e Cristo, e o texto aqui de Lucas está falando sobre o primogênito ser consagrado ao Senhor, que seria a circuncisão, e a oferta de pássaros, de aves. Oferta de aves, aliás. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, por quê? Porque a lei do Senhor é única, ela não se divide. Então, qual é o mandamento, o maior mandamento da lei? Se fosse para Cristo dizer se houvessem 2 leis, ele perguntaria qual é o maior mandamento da lei. Qual lei? Ele diz a moral. Não existiu isso. Então, a lei do Senhor é um conjunto de ordenanças e de tudo o que compõe o livro da lei. Este é o mandamento. Deuteronômio 11 está bem claro isso. Eu vou repetir aqui. Deuteronômio 11. Primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as tuas ordenanças, as suas ordenanças. Então, as ordenanças eram de quem? De Deus. Deus ordenou guardar. E os seus estatutos, os estatutos eram de quem? De Deus. São seus. E os seus juízos também são de Deus. E os seus mandamentos também são de Deus. Todos os dias. Então, o Senhor Deus ordenou que os filhos de Israel guardassem tudo e não apenas os 10 mandamentos.
Então, quando eles vierem, eles irão apresentar vários textos se dizendo ser da lei de Deus. Então, como derrubar essa questão? Basta perguntar: em qual parte da Bíblia existe uma ordem para que os gentios trabalhem 6 dias e descansem 1 dia? Não existe tal ordem, não devemos obedecer. E para finalizar, os mandamentos de Deus dados aos gentios são: amar a Deus e ao próximo. Não te deixem enganar, nem deixem que eles enganem, porque eles dizem que os mandamentos de Deus são o sábado. Não, esses mandamentos foram dados aos judeus no antigo pacto que foi abolido por Cristo e profetizado em Jeremias 31 e 31 que seria abolido e que haveria um novo pacto. Então os mandamentos de Deus que nós guardamos e a fé em Jesus são amar a Deus e ao próximo. Nada tem de sábado. Um grande abraço a todos vocês.